Queridos amigos da Associação Espírita Jesus de Nazaré, queridos companheiros do nosso canal do YouTube, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, agora e por todo sempre. É uma grande alegria estarmos mais uma vez reunidos para falar da Boa Nova do Cristo. Vamos conversar um pouco nesta noite sobre o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a ressurreição da filha de Jairo. Mas antes, vamos pedir, como sempre, a proteção ao alto, a proteção a Jesus. Então, eu pediria que todos aqueles que estão nos assistindo, nos lares, no trabalho, enfim, no local onde você se encontra, que possa, nesse instante, aquietar um pouco o vosso coração, que possa reduzir o seu padrão de inquietude e entrar em ressonância com o alto e com Cristo. Senhor Jesus, te pedimos mais uma vez a permissão da tarefa da noite de hoje. Que possamos entrar em comunhão contigo, Senhor. Mesmo ainda na condição de pecadores, necessitamos da tua misericórdia. Que possamos, Senhor, elevar as nossas vibrações e os nossos pensamentos ao alto, para que Ele possa sempre nos orientar e nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Então vamos começar perguntando aos irmãos: você tem dúvida? Alguma dúvida assola o vosso espírito? Alguma dúvida de fé? Você tem dúvida na sua vida? Você tem dúvida em Jesus? Em Deus? Quando uma aflição, quando uma dor o atinge, como fica a vossa fé? É uma fé raciocinada, como nos convida Kardec, na doutrina dos Espíritos, ou uma fé ainda vacilante? Então, na noite de hoje, vamos conversar um pouco sobre essa fé e como nós tratamos quando nós somos assolados por alguma dor, por alguma necessidade. Então, o convite da noite de hoje é para entender um pouco mais. E justamente o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, vai nos ajudar a entender um pouco essa condição. Então, lá no capítulo 9, versículo 18 a 26, narra o evangelista: enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus, erguendo-se, o seguiu, e seus discípulos também. E eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla de sua veste. Pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe, de ter visto os flautistas e a tuba alvoroçada, dizia: retirai-vos, pois a mocinha não morreu, mas dorme. E zombaram dele. Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, segurou a mão dela e a mocinha se levantou. E esta notícia se espalhou por toda a terra. Então vamos dar uma olhada, estudar um pouco esse versículo 18 do Evangelho. Mas antes vamos fazer um contexto histórico da época
vivida por Jesus. Vamos entender um pouco mais o contexto geográfico e histórico. Além disso, amparado por alguns achados arqueológicos, entender todo esse contexto da época. Então, se você olhar no mapa agora que está sendo projetado aí, você vê o mapa de Israel do tempo de Jesus. Então perceba que ele é basicamente dividido, em 3 faixas. A Judéia, onde nós tínhamos a cidade de Jerusalém e a cidade de Belém. E no meio dessas 3 faixas, você vai encontrar a região da Samaria e acima a região da Galileia, onde viveu muito tempo Jesus e onde aconteceu vários dos seus milagres. Vale lembrar que Jesus era da região da Judeia. Ele não nasceu na Galileia, ele nasceu na região da Judeia. E sua família foi morar em Nazaré. E ele passa um grande período de tempo de sua vida nessa região, Nazaré. Então, vale lembrar que, devido ao censo, eles descem até Jerusalém, onde Jesus nasce, em Belém, e pela perseguição do rei Herodes, eles vão passar um período no Egito, e quando a família de Jesus retorna, eles vão para Nazaré. Então está aí essas 3 faixas que dividia a região de Israel. Vale lembrar que Israel é um país pequeno, ele não é um país grande. Se você pegar de norte a sul, ele tem basicamente 450 quilômetros. É muito pequeno. E se você pegar ali do Mediterrâneo até a costa leste, ele tem basicamente 100, 120 quilômetros. Perceba que é um país pequeno. E Jesus ficou basicamente concentrado ali na região da Galileia. Se a gente pegar hoje, a gente pode até imaginar, uma pessoa que não tem um conhecimento grande do Evangelho, que Jesus percorreu o mundo inteiro. Porque o seu amor, a sua obra, o Evangelho, está disseminada em todo o mundo. Mas ele passou o seu período ali de 2, 3 anos pregando em uma região muito pequena. Então, passando aqui para o segundo slide, vamos dar uma olhadinha aqui mais detalhado, na região onde Jesus viveu e pregou. Perceba que a gente tem um lago aí, o lago da Galileia, o lago de Genezaré. Em hebraico é Kinext, que na verdade é harpa em hebraico. Então é o lago da harpa. Aí ele fala como o mar da Galileia. E vale lembrar que esse mar, na verdade, ele não é de água salgada, de água doce. É um lago. Seguindo a esse lago, você percebe que tem um rio, e esse rio vai desaguar no lago do Mar Morto, Aí sim, é uma região, um lago de água salgada. E ligando os dois, eu tenho aí o Rio Jordão, muito importante, onde Jesus foi batizado por João Batista. Se a gente perceber aqui, vamos dar uma estudada, uma olhada nas cidades próximas desse lago. Então aí perceba que você tem Corazim, você tem Cafarnaum, onde se dá essa história lá da ressurreição da filha de Jairo, em Cafarnaum. Magdala. Aí de Magdala nós temos Maria de Madalena, Maria de Magdala, a cidade de Tiberíades, e Betsaida, de onde vem um apóstolo, Qual o apóstolo que vem de Betsaida? Pedro, Pedro, ele nasceu na região de Betsaida. E em Israel tinha 3 tribos importantes, que eram Naftali, Zebulun e Dan. Então justamente o Rio Jordão, e ele em hebraico é Yardenet, ou seja, aquele que desce de Dan. Justamente dando alusão a esse nome. E próximo a esse mar, do outro lado, nós temos a região de Decápolis, onde você tem cidades como Gerasa, como Gadara, enfim. Então perceba que, através dessa separação, por que Jesus escolheu passar a maior parte de tempo nessa região da Galileia, ali em Cafarnaum? Se você for bem olhar,
Você tem aí Genezaré, essa cidade de Genezaré. As pessoas da época, você tinha uma certa divisão. A Samaria mesmo, você vê um judeu mais puro, ele não passava pela Samaria. Ele dava a volta e não passava nessa região. Então foi um dia que Jesus adentrou a região da Samaria e tem lá aquela passagem da Samaritana que todos nós conhecemos. Então essa região, porque Jesus vai escolher justamente uma região mais complicada para pregar o seu evangelho e para viver. E todos nós sabemos, meus irmãos, ele tem mais necessitados que Jesus está lá, ajudando, orientando, e assim também ele faz conosco, trazendo sempre o seu amor. Pois bem, então a gente volta àquela questão inicial. Você tem dúvidas? Você tem dúvidas? Lembrando que eu posso ter dois tipos de dúvida, né? Uma dúvida mais doutrinária e uma dúvida da fé. As questões doutrinárias do Evangelho, às vezes a gente até não entende. Como é que Jesus andou sobre as águas? Como é que ele venceu a gravidade? Talvez a gente não entenda. Como é que Jesus curava, meus irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que ele restituía a visão? Como é que um paralítico voltava a andar? Então criava ali toda a estrutura óssea, muscular. Como é que isso acontecia? Então isso às vezes, como é que Maria teve a luz a um filho virgem? Então são questões ainda não pouco entendidas, mas que já começa a ter algumas explicações. Se você pegar os 4 evangelhos de Agostinho, você percebe que lá ele já traz algumas explicações para isso. Então perceba que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer muitas informações grandiosas. Agora, a dúvida de fé, essa já é um pouco mais complicada. Porque quando chega a notícia da morte de um filho, quando chega a notícia de um câncer, como é que a gente trata isso? Então a gente tem a resignação, tem aquela fé rígida, ou a gente passa por processos dolorosos, difíceis. Então são questões mais difíceis. Vamos dar uma olhada no Evangelho para entender um pouco mais como se passou essa situação na vida de Jairo. E no próprio Evangelho, Mateus nos dá a informação da mulher que tinha fluxo de sangue. Então, vamos entender um pouco mais esse contexto, essa história. Seguindo um pouco à frente, aí vamos entender que Jesus, ele sai de Nazaré, né? Ele sai de Nazaré e vai para a Judéia. Né? Vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 12 ao 17. Então, vou pegar aqui de novo o Novo Testamento, da tradução de Haroldo Dutra Dias. Então, lá nós vamos encontrar só pegar aqui e dar uma olhada. Em Mateus 4, 12 a 17. Mateus 4, 12 a 17. Ele fala o seguinte: ao ouvir que João fora entregue à prisão, retirou-se para a Galileia. Assim, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, no território de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías: terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. O povo que estava sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Desde então, Jesus começou a proclamar e dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu.
Perceba que no Evangelho ele fala, né, que ele deixando Nazaré. Então ele vem para Galiléia, para a Judéia, passa um período na Judéia de aproximadamente 6 meses a 1 ano, retrata os biógrafos, e ele volta para Galiléia. Então, esse deixando Nazaré, se você pega a tradução, parece que eles escolheram deixar, né? Mas se você for para o original grego, lá está a palavrinha, né? Lio, que é deixar, sair. Mas no contexto lá é apolipon, que quer dizer expulsar. Ou seja, eles expulsaram Jesus de Nazaré, né? Então, quando ele retorna para Cafarnaum. Então, por que Jesus vai escolher Cafarnaum? Dentre todas aquelas cidades, né? Porque justamente ele vai escolher Cafarnaum. E um dos indícios disso aí, que até a arqueologia nos mostra, Jesus, é uma hipótese, né? E está no Evangelho, ele tinha familiares, né? Lá em Cafarnaum. E se a gente retornar lá para o Evangelho, ele vai nos dar essa afirmação. Lá em Mateus, no capítulo 27, 56, vamos encontrar o seguinte. Quando Jesus está na crucificação, ele coloca que entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Perceba que temos aí 3 informações, né? Então, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Lá em Marcos, nós vamos encontrar, ele afirma, que estavam também ali mulheres, contemplando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e José, e Salomé. Ou seja, mais uma informação ele nos traz, né? Salomé. E lá em João, nós vamos encontrar que estavam de pé junto à cruz a sua mãe, a irmã de sua mãe. Então, a informação que João nos traz. Ou seja, a irmã de Maria. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então perceba que João traz a informação que junto à cruz estava a mãe de Cristo e a irmã da sua mãe. Ou seja, a tia de Jesus, né? Então, lá em Mateus, agora no capítulo 20, dá para entender essa afirmação. Quando ele nos fala que, então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu. A mãe dos filhos de Zebedeu. Com seus filhos, reverenciando e pedindo-lhes algo. Então, se a gente for entender o contexto da época, para uma mulher se aproximar de um homem, era muito difícil. Então, ela teria que ser muito próxima a ele. Então, lá em Marcos, vamos dizer, ele, porém, lhe disse, que queres? Ela lhe disse, dizem que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então perceba que é uma informação que o Evangelho nos traz, comprovando que Jesus realmente tinha uma tia e os 2 primos, né? E os 2 primos. O Evangelho nos dá essa informação. Então, isso aí nos assegura que Jesus provavelmente escolheu Cafarnaum devido a ter parentes naquela cidade. Porque ele já tinha sido expulso da terra onde morava, né, de Nazaré. Ele tinha sido expulso. E foi morar justamente com familiares. Então alguém, provavelmente aqui está assistindo, já morou com algum parente próximo, né? É uma situação difícil, porque não é sua casa. Né? Apesar, assim, por mais que a pessoa tente lhe trazer um conforto, né, deixar muito tranquilo, mas não é realmente o seu lar, a sua casa.
Então perceba que essa era o contexto, foi o contexto histórico que Jesus encontrou. Então nessa foto aí agora que vocês estão vendo, aí são as ruínas da cidade de Cafarnaum. Então se você pegar aqui, olhar essa seta verde, então pelos estudos arqueológicos, aqui nessa seta verde provavelmente teria sido nesta região, não podemos descrever um ponto específico, mas nessa região é onde fica a casa de Jairo, citado lá na passagem, por aqui, próximo a essa região. Porque se você pegar essa área aqui maior dessa foto, dessa seta vermelha, então perceba que essa construção maior era o templo de Cafarnaum. Então foi aqui que Jesus pregou muitas vezes no sábado. Não nessa construção aqui que nós estamos percebendo. Aqui já é uma construção em cima do templo da época de Jesus. E se a gente andar mais um pouco, lá vamos encontrar essa seta, esse traço azul, essa construção ortogonal aí, ou seja, tudo indica, e pelos relatos históricos e arqueológicos, que nessa região aqui era onde se encontrava a casa de Pedro. Então, nessa região aqui, eles encontraram, nessa casa, anzóis, âncoras até, e vasilhames para guardar peixe. Então, eles não podem determinar, mas é uma possibilidade que poderia ser a casa do apóstolo Pedro. E uma das ideias trazidas também pelos biógrafos é que Jesus poderia ter morado também na casa de Pedro, porque lá era uma ínsula, tinha vários quartos, e ele alugava esses quartos. Então era uma possibilidade também. Então aí nessa foto você pode ver, mais próximo, são as ruínas dessa construção. Aqui não é a ruína original do primeiro século, aqui já são ruínas do segundo e do quarto século. E uma visão agora maior desse sítio arqueológico, e perceba que agora tem uma construção. Essa construção que você consegue perceber aí, ortogonal de novo, ela é uma igreja católica hoje lá em Cafarnaum, ou seja, construíram uma igreja católica em cima daquela ruína do quinto século. E através dessas escavações eles perceberam que existia uma construção ali do segundo século, nesse mesmo formato, e além dessas ruínas tinha realmente uma casa, que poderia ser a casa de Pedro. Então eles denominavam essa região aí dessa casa de Pedro de Domus Ecclesiae, ou seja, a igreja do lar, trazendo aquela ideia lá dos cristãos primitivos, as primeiras reuniões já desses cristãos, daqueles que seguiam a doutrina do Cristo. Então essa é uma visão geral histórica para a gente começar a entender o capítulo 9 lá de Mateus. Então perceba que, vamos voltar um pouco lá no Evangelho, vou pegar aqui de novo para a gente fazer uma nova leitura. Capítulo 9, ele fala o seguinte, enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, dizendo, minha filha faleceu agora, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Perceba que o Jairo, quando ele chega ao mestre, os outros evangelistas também colocam isso, ele se prostra a Jesus, ele se ajoelha a Jesus. Então coisas que a gente ainda não consegue fazer. Então às vezes a gente também, como Jairo, quer dar um pouco de ordem a Jesus, um pouco de ordem a Deus, esquecendo que temos uma lei divina para seguir. Às vezes nos esquecemos disso e querendo que as coisas sejam
a nossa vontade e não a vontade do Pai. Então, quando Jairo chega para Jesus, né, ele está aflito, porque a filhinha dele estava para morrer. Lá em Mateus ele até dá a ênfase, ele fala: minha filha já morreu. Nos outros evangelistas a gente não percebe isso. Ele fala: minha filha está morrendo, vem Jesus. E ele dá já todo o processo, todo o remédio, né? Vai, Jesus, impõe a tua mão sobre ela, vai, cura, faz isso, faz aquilo. Como nós também fazemos. Jesus, eu quero isso, Jesus, eu quero aquilo. Jesus, salva meu filho, Jesus. Então quem não passou por esse processo de angústia? Muita gente. Eu mesmo passei por uma situação que eu tive que dar um socorro às pressas ao meu filho. Então eu fiquei apavorado. Mas eu tinha que, interiormente, ter uma força e pensar em algo maior. Então, assim como o Jairo, eu também saí correndo para salvar. E às vezes a gente não se joga aos pés de Jesus. A gente quer impor. Então, devido à situação, no Evangelho ele coloca que ele deu ordens, né? Ele deu ordens e falou: Jesus, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Pronto, o que é que Jesus faz? Ele ergue-se. Então, por que ele ergue-se? Eles falam que provavelmente Jesus estava pregando. Se você voltar aí na região do mapa, perceba que lá na ponta tem um prédio mais retangular e tem aí um cais. Então, muitas vezes, Jesus estava pregando por essa região. Então, muitas vezes, ele com Pedro e os outros apóstolos, eles saíam desta região, provavelmente aqui um ponto desta região aqui do cais, né? Ia para o outro lado do mar da Galileia para pregar, para outras cidades para pregar. E quando ele retornava, você vê que estava já apinhado de gente aqui. Muitas vezes os evangelistas nos narram que Jesus nem conseguia descer do barco. Ele pregava ali mesmo para a multidão. Então ele estava provavelmente pregando porque ele levanta. Era o costume da época. Jesus não estava descansando. Ele estava pregando. E na época você fazia a sua pregação toda sentada e não em pé, como a gente está fazendo aqui agora. Era sentado. Ele sentava e fazia a pregação. Ele só levantava quando ele ia ler as Escrituras. Aí ele se levantava. Então provavelmente Jesus estava fazendo a sua pregação ali para a multidão. E todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria ser curado. Porque a notícia daquele homem que curava os leprosos, fazia paralítico andar, curava os cegos, já tinha espalhado por toda a região. Então todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria ser tocado, curado por Jesus. Então naquela confusão toda, né? Muita gente se aglomerando ali, aquela confusão, chega aquele homem desesperado, pois sua filhinha estava morrendo. E Jesus levanta e fala. Ele seguiu e seus discípulos também. Então, ele vai dar o socorro que tanto Jairo queria. Ele seguiu aquele homem. Então perceba que Jesus, ele não teve pressa, ele seguiu, mas estava seguindo, porque tinha muita gente ali. Provavelmente os discípulos ali afastando aquela população, aquela multidão, e Jairo provavelmente puxando Jesus. Vem Jesus, anda logo, a minha filha está morrendo. E devia estar aquela confusão toda, e nesse meio desse caminho, eis que uma mulher toca na orla da sua veste. Toca. E Jesus para. Imagine, você está precisando de um socorro e você para. Imagine a aflição de Jairo naquele momento. Jesus parou e ele fala: alguém me tocou. Até Pedro fala: mestre, como é que a gente vai saber? Essa confusão toda aqui, muita gente, tá? Como é que a gente vai saber, mestre? Alguém me tocou. Eu senti sair dentro de mim virtudes. Ou seja, eu senti sair dentro de mim energia. Alguém me tocou. Então eis que essa mulher
no íntimo dela, ela falava: se eu tocar apenas na orla da sua veste, eu vou ser curada. Imagine a fé dessa pessoa. Eu não preciso abraçar Jesus. Eu não preciso que ele fale comigo, me dê orientação. Não, eu só preciso tocar na veste ou na orla da sua veste. Foi nesse instante que ela fala: Senhor, fui eu. Então, para ela, agora, ele ia reprovar. Porque naquele tempo, uma mulher com fluxo de sangue não podia tocar nas pessoas. Não podia tocar, porque ia deixar impuro. Essa era a lei. Mas o que é que ele fala? Se a gente voltar aqui na leitura, olha o que ele fala. Anima-te, filha. A tua fé te salvou. E era sempre assim que Jesus falava. Ele não falava: anima-te, filha, eu te salvei. Não. É a tua fé que te salvou. Então, nesse instante, ele volta, né? A mulher foi salva e a partir daquela hora, Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe, ou seja, naquele instante, ele caminha novamente em direção à casa de Jairo. E aí segue o que está escrito lá no capítulo 1. Chegando à casa de Jairo, nesse meio caminho, onde Jesus estava lá conversando com a mulher, eis que chega alguém, né, lá na casa de Jairo e fala: Jairo, Jairo, tua filhinha morreu. Então perceba agora o desespero desse pai. Né? Porque quando a pessoa está no hospital, quando a pessoa está enferma, a gente está ali em oração, em vibração, mas quando chega a notícia, faleceu, morreu, né? Desencarnou, então bate um certo desânimo. Né? Então nesse instante, bateu um desânimo em Jairo. Então aquela pressa que Jairo tinha para que Jesus, né, o acompanhasse, agora não tem mais. E nesse instante, provavelmente, deve ter sido que Jesus, agora que acolhe Jairo, e leva para sua casa. Falar: não, vamos, ela não morreu. A menina apenas dorme. Então eles vão para a casa de Jairo e chegando lá, né, o Evangelho coloca, né, que quando Jesus fala isso, que a menina apenas dormia, né, zombaram dele, então ele manda que todos saiam e que fique apenas o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, o acompanhando. Então naquele instante, ele entra, vai até a menina que está ali sobre o leito, ele pega a sua mão e fala: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta. E a menina se levanta. Então, lembrando, quantos anos tinha a menina? 12 anos de idade. 12 anos. Quanto tempo tinha a mulher com fluxo de sangue? 12 anos. Então, 12 anos para quem está sofrendo de enfermidade, se esperasse mais um tempo, uns 20 minutos, uns 40 minutos, para Jesus sair lá do cais e ir até a casa de Jairo, não é? E voltar, não é grande coisa. Uma hora, para quem já passou 12 anos com aquela chave. Mas a gente não quer esperar. A gente não quer esperar. A gente quer o resultado imediato de Jesus. Então Jairo não queria esperar. Ele queria o resultado imediato. 12 anos. 12 anos esperar um pouco não é nada. Mas 12 anos a menina tinha. E esperar 1 minuto era muito, porque ela estava morrendo. Então perceba que às vezes nós vacilamos na nossa fé. Vacilamos na nossa fé. Às vezes chegam situações até nós que nós ainda não compreendemos. Não
compreendemos, não entendemos. Não entendemos. E assim como Jairo, queremos essa solução rápida. Voltando à casa de Jairo, a menina levanta, toda animada. Jesus fala com todos que estão presentes, né? Alimentai-os a menina, mas que ninguém saiba do que aconteceu aqui hoje. Então assim é o Mestre quando vem ao nosso encontro. A gente não precisa sair espalhando o que Jesus faz em nossas vidas. E sempre Ele está de braços abertos, nos recebendo, nos amando, nos orientando, como fez com Jairo. Como fez com Jairo. A aflição daquele homem era muita, muita. Assim também como a nossa. Cada um de nós sabe o processo reencarnatório que passa. Cada um de nós. Então vamos fazer como uma mulher do fluxo de sangue e também como Jairo e ir ao encontro de Jesus. Entender o seu amor, a sua centelha divina que se faz presente em nossa vida. E entender definitivamente esse convite que Jesus nos faz a todo instante para nos amarmos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, para que possamos caminhar efetivamente rumo à casa do Pai, para que possamos, nesses tempos tão difíceis, olhar um pouco o próximo, o nosso irmão que está ali do nosso lado, nessa caminhada. Então que, às vezes, a dúvida de fé, ela vai chegar, mas que possamos entender efetivamente que eu tenho algo maior me ajudando, me amparando nesse processo. Eu tenho Jesus ao meu lado. Então assim, como Jairo, vamos ao encontro de Jesus, que Ele sempre, de braços abertos, estará nos esperando. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe agora e por todo sempre. Que assim seja.